Olá, está começando mais um programa Negócios e Soluções, sua revista eletrônica com dicas sobre gerenciamento e alternativas inteligentes para você resolver as questões administrativas do seu empreendimento. Na edição de hoje você vai ver: empresa de sinalização mantém o equilíbrio das contas graças a um criativo sistema modular. Vender é fundamental, mas é preciso ficar atento para ter o resultado das vendas, já que a inadimplência é um mal que assombra qualquer empresário. Usando o conceito de modulação, essa empresa de engenharia de sinalização inovou sua linha de produtos. Veja só. As empresas pequenas, elas têm uma dificuldade básica que é administrar o que a gente chama de dente de serra. Ou seja, um mês você produz, outro você vende, outro você produz e vende. Quando você produz não vende, quando vende não produz. Então essa instabilidade natural de pequenos negócios é bastante complexa quando você tem produtos como sua encomenda, como é o meu caso. A alternativa foi encontrar um produto ou alguns produtos que pudessem fazer, vamos dizer, tivessem a característica do pão com manteiga ou do arroz com feijão, que todo dia vendesse um pouquinho e sustentasse o custo fixo da empresa. E por isso nós conseguimos um produto chamado de sinalização modular, produto todo em alumínio, etc. e tal, que pode ser usado para sinalização com a característica importante de que a manutenção é feita pelo próprio cliente. Não precisa chamar a gente para trocar o nome ou a letrinha. O próprio cliente pode fazer isso numa simples impressora doméstica, se quiser, e com isso temos um produto que nos sustenta aí, sei lá, hoje 25%, 30% do nosso custo é sustentado por esse produto. Bem, hoje está aqui com a gente o consultor Alexandro Araújo, do Sebrae São Paulo. Alexandro, toda empresa quer, obviamente, diversificar os seus produtos, mas essa aí encontrou um jeito curioso, né? Porque diversifica, mas ao mesmo tempo transfere para o cliente a possibilidade de renovação da sinalização. Ele encontrou uma alternativa, Marco, muito boa, né? Ele chamou do pão arroz com feijão, pão com manteiga, né? Tem uns que chamam também de boi de piranha, quer dizer, o que ele fez? Na verdade, ele identificou que ele tem um custo fixo na sua empresa, né? Aquele custo que, vendendo ou não, né, chega a conta no final do mês que ele tem que pagar. E como ele trabalha com sobreencomenda, o que acabou acontecendo? Ele tem um giro muito maior para poder cobrir esses custos. E essa alternativa, ele consegue um giro mais rápido, colocando uma solução para os clientes e, com isso, melhorando a situação de caixa e, consequentemente, melhorando a condição de pagar os seus custos fixos de uma maneira mais tranquila. E você acha que esse tipo de raciocínio pode ser feito para muitos tipos de empresa? Porque nem é todo mundo que tem uma empresa de sinalização, o outro tem uma padaria, o sujeito tem uma tinturaria, sei lá, uma fábrica de sanduíche. Quer dizer, é possível encontrar, você imagina, esse tipo de solução, quer dizer, achar um produto ou uma linha de produtos que te garanta o arroz com feijão. Você tocou um ponto muito importante. Nem todas as empresas permitem esse tipo de solução. Sim. Mas é importante que o empreendedor olhe o seu negócio, procure identificar se com o que ele já produz ou com o que ele já vende, ele consegue um produto de giro mais rápido. Essa é uma primeira análise. Se ele não consegue, ele pode ter um outro tipo de produto, mas tem que tomar muito cuidado para que ele não interfira no negócio principal. Essas alternativas são sempre muito boas, sempre muito válidas, quando você já usa uma capacidade que você já possui e o negócio permite isso. E não canibaliza, né? Porque às vezes você vai acabar tirando... Se ele fizer tudo isso, quem precisa de uma encomenda não vai encomendar mais. Exatamente. Tem muitas empresas, inclusive, que procuram até uma outra estruturação jurídica, né? Ele tem um produto que ele só usa a sua estrutura e vende um produto mais simples para não acontecer, cria uma marca à parte, enfim, tem que pensar em alternativas. Ele conseguiu ver dentro do seu próprio negócio uma saída. Nem todos os negócios é possível. Bom, agora fique com as dicas de etiqueta da nossa consultora Sandra Chamas. É muito desagradável quando temos que desmarcar uma reunião previamente agendada com um cliente ou um parceiro importante. Mas imprevistos acontecem, ninguém está livre disso. É a maneira mais gentil, sincero, dizer o que aconteceu sem explicar muito, nem dar desculpas esfarrapadas. Em seguida, marcar outro horário. É importante desmarcar com a maior antecedência possível para não criar problemas na agenda da outra pessoa. Mas se for em cima da hora, é melhor comunicar por telefone, diretamente com a pessoa, ou com a secretária, e em seguida agendar um outro horário. Sempre bom enviar um e-mail depois, pedindo desculpas e marcando um novo encontro.
Se você quiser mais informações, acesse o portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. E no próximo bloco você vai ver. Não há como fugir, mas existem medidas que você pode tomar para manter mais longe o fantasma da inadimplência. Há 3 anos, o principal cliente da gráfica do Otoniel faliu e não conseguiu quitar as dívidas. E aí adotamos uma política mais rígida com os clientes, né? Os clientes que eram novos, a gente passou a pedir 50% de sinal no ato do pedido. Diminuiu bastante a quantidade de clientes, é lógico, só que os clientes que a gente tem são fiéis, são clientes que são pontuais, e o nível de inadimplência é quase zero. Mas nem sempre é possível exigir que o cliente pague metade do valor da compra à vista, principalmente em alguns segmentos, atividades onde a concorrência é mais acirrada, como no comércio, por exemplo. Nestes casos, é preciso que o empreendedor aprenda a encontrar alternativas para driblar a inadimplência. É o caso desta loja em São José do Rio Preto. Aqui, as compras a prazo só são autorizadas depois de uma consulta ao SPC. E o dono do negócio apostou no crediário próprio, uma estratégia para ter o maior controle da inadimplência. A vantagem do crediário próprio é a seguinte: primeiro, você trabalha com um percentual de juro menor. Você não é uma financeira, você está vendendo produtos, você não está emprestando dinheiro. Você está bancando o seu cliente. Se você vai negociar com o seu cliente, você negocia pessoalmente. Você não negocia por telefone, por firma de cobrança, por banco, por instituição financeira, por nada. É um contato direto. São táticas usadas numa verdadeira guerra contra a inadimplência, que pode significar o fim de um negócio. É um fator que, se não for devidamente controlado e incluído nos custos, pode determinar a perda da margem de lucro. Empresa sem lucro não sobrevive. O economista lembra que não há como evitar, mas existem maneiras de reduzir a inadimplência. Sobretudo, sempre conferir documentos e assinatura do cheque. E sempre que possível, as mesmas pessoas fazerem esse atendimento e serem devidamente treinadas. Eu acho que o treinamento é o principal fator para reduzir a inadimplência. Por conta da inadimplência, várias empresas já quebraram e muitos empresários tiveram que rever seus negócios. Para discutir mais esse assunto, estão aqui com a gente o consultor Cláudio Roberto Valim, do Sebrae São Paulo, e Mauro Jorrache, da RCS Consulting. Cláudio, existe alguma providência para que, digamos, se evite a inadimplência como um todo? Quer dizer, tem alguma fórmula mágica? Não, Marcão, fórmula mágica não existe. O que deve se fazer é o empreendedor, seja ele empresário individual ou sociedade, tem que haver um controle adequado nos seus cadastros, selecionar clientes, enfim, fazer todo um levantamento cadastral para que ele possa identificar quem são os consumidores inadimplentes, essa inadimplência de uma forma até contumaz, e aquele consumidor que honra os seus compromissos regularmente. Então, essa é uma providência primeira para que ele possa organizar o seu cadastro, a sua carteira de clientes, identificando dessa forma quem é o bom pagador, na linguagem mais corrente, e quem é o mau pagador. Isso é fundamental. Poderia dizer, se assim for possível, a fórmula que ele está percorrendo. Agora, Mauro, a gente viu aí na matéria um empresário que o principal cliente dele faliu. Nesses casos, é possível ainda o empresário recuperar o crédito? Tem ainda como... Existem casos possíveis de recuperação, tá? Mas, na realidade, ele já está vivendo uma situação posterior, onde, devido à justiça aqui, na realidade, ele vai levar por vários anos e, eventualmente, pode até não receber. Quer dizer, o risco, então, é você ter
botar, como se diz popularmente, todas as fichas... Na realidade tem uma regra básica, né, na inadimplência, que é primeiro não colocar todos os ovos numa mesma cesta, numa cesta só. Tá? Existe uma série de outras regras, como o Dr. Valim comentou, né, mas essa apesar de ser difícil, principalmente quem está começando, porque quem está começando normalmente trabalha com um cliente pequeno, trabalha quem com vende um produto muito específico. Isso, mas depois ele tem que ir procurar alcançar outros clientes, adequar o produto para outros tipos de clientes e ir abrindo o seu leque. Toda vez que sai um noticiário sobre cheque devolvido no Brasil, eu fico pensando como o brasileiro é bom pagador, né? Porque o percentual dos cheques devolvidos é pequeno em relação à grande massa que utiliza esse instrumento, até como instrumento de crédito, porque boa parte do crédito no Brasil é feita com um cheque predatado. Sem dúvida alguma. Quer dizer, estatisticamente nós estaríamos salvos. A questão é o risco de você pegar justamente o mal pagador ou aquele que comprou a mais do que poderia. Sim, esse raciocinando da forma que você o fez, é exatamente isso. Se nós considerarmos o número de consumidores que existe no país e o grau de cheques devolvidos, realmente é uma parcela muito ínfima. E é exatamente isso que você falou, Marcon. Agora, uma medida para evitar a inadimplência é não conceder crédito para novas contas. Isso é permitido por lei? Essa é uma questão polêmica. O que acontece? Vamos deixar um ponto claro. Eu não sou obrigado, nós não somos obrigados a receber cheques. Sim. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Agora, é uma prática comum nós distinguirmos cheques com mais de ano e cheques com menos de ano, ou seja, contas. Partindo do pressuposto que a conta com menos de ano é uma conta ainda não testada. Mas isso pode trazer uma consequência ao empresário. Qual é essa consequência? O PROCON autuá-lo, porque na ótica do PROCON, como órgão de defesa do consumidor, ele interpreta que isso trata-se de discriminação, e discriminar consumidor fere o Código de Defesa do Consumidor. Ora, não vale para cheque de empresa. Quer dizer, se um estabelecimento comercial, um negócio qualquer, aparecer alguém lá e quiser comprar com cheque de empresa, ele não é obrigado a aceitar. Não, ele não é obrigado a receber o cheque de empresa. Isso que a gente observa. E não está debaixo do guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor. Não, aí não é, exatamente. Porque não é consumidor, é sim empresa. Agora, Mauro, mais uma coisa. A diversificação de carteira é uma maneira de reduzir a inadimplência. Agora, como é que se consegue isso e mais? É preciso alguma coisa a mais além dessa diversificação? Precisa estudar o mercado em que ele atua, o produto que ele tem, né? Ele tem que mapear exatamente os concorrentes, mapear o potencial de clientes que ele tem e aí, em função disso, traçar um planejamento, porque isso não é uma coisa que se muda de uma hora para outra. Então, ele precisa traçar um plano, fazer um planejamento estratégico para adequar esses produtos a esses clientes e aí, a partir desse momento, trilhar uma forma de diversificar clientes. Eu fico pensando no pequeno comércio, principalmente na periferia das grandes cidades ou nas pequenas cidades do interior, a inadimplência às vezes tem outro nome, né? Chama fiado. Exatamente. Né? E isso é uma instituição do comércio, né? Uma instituição que muitas vezes substitui aquilo que os bancos deveriam fazer, né? Ou aquilo que os cartões de crédito fazem e assim por diante, né? Não é muito fácil, eu imagino, você separar o limite entre o que é inadimplência e o que é contas a receber na velha e boa prática da caderneta. Exatamente. Se nós levarmos aquela questão do lojista, que ele fez toda aquela exposição, nós poderíamos até trazer para essa linguagem. O que ele está fazendo é uma venda fiado, porque vender fiado significa eu assumir os riscos de uma eventual inadimplência. Da inadimplência. É eu estar efetivamente financiando o meu cliente, coisa que é o que você mencionou. Quem deveria fazê-lo a princípio seriam os bancos, as financeiras, assim cartão de crédito. Mas nem nesse Brasilzão
Não tem lugar onde isso ainda não funciona. O Brasil ainda tem as suas facetas e ainda o fiado existe em muitos estabelecimentos. Ok, obrigado, Cláudio, obrigado, Mauro. E vamos agora prestar atenção aí para anotar os principais pontos dessa nossa discussão. Não existe fórmula mágica, mas é preciso ter o controle do cadastro de clientes, separando bons e maus pagadores. Nenhuma empresa é obrigada a aceitar cheques, mas não se pode discriminar os consumidores rejeitando cheques de contas novas. Ao vender fiado, o empresário está assumindo o risco da inadimplência. O empresário deve sempre tentar diversificar seus produtos e seus clientes para diminuir seus riscos. O conteúdo do programa Negócios e Soluções fica disponível no portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. E a gente volta depois do intervalo. Agora fique com as dicas do nosso consultor jurídico. Depois de vender a mercadoria ou de prestar o serviço, é muito comum sua empresa não ver a cor do dinheiro, não é mesmo? Sua empresa deve ter clientes que atrasam pagamentos, deve receber cheques sem fundos, cheques roubados, cartões clonados, entre outras coisas. Esses problemas afetam os negócios. Mas é possível acabar com as vendas frustradas da empresa? É difícil, mas é possível, pelo menos, reduzir os problemas. Antes de tudo, padronize o sistema de pagamento e de cobrança da empresa. Faça um cadastro interno dos clientes e o mantenha sempre atualizado. Nos pagamentos em cheque ou cartão, exija a apresentação de documentos pessoais e confira a foto, a assinatura, o RG e o SIC. Se possível, utilize serviços de proteção ao crédito, como consulta de cheques e cartões de crédito. Outra boa alternativa é adotar cartões de crédito e débito em sua empresa. Esses serviços são cobrados, mas podem compensar pela redução da inadimplência. A nova lei de falências trouxe benefícios para os empresários de todo o país. As micro e pequenas empresas, que anteriormente não estavam no projeto, também tiveram um tratamento diferenciado. Antes da nova lei, o que nós tínhamos era a falência, a lacração do estabelecimento, fecha tudo, deixa parado por 5, 10, 15 anos e depois vende o computador que já não tem valor, o carro que já está superado, a cadeira que já ficou mofada e tal. A nova lei, na parte de liquidação em falências, prevê exatamente o oposto, que a empresa, se ela não puder continuar pagando seus credores, que ela seja liquidada, mas liquidada no sentido de lhe permitir um novo começo. A recuperação, que seria o substituto da concordata, na nova lei, tem um outro sentido. Tem um sentido de permitir um acordo entre devedor e credor. A micro e pequena empresa, ela poderá requerer um plano de recuperação especial, né, onde ele é mais simplificado, para os créditos de credores quirografários. Quem são os credores quirografários? São aqueles créditos que não têm garantias reais, ou seja, a maioria dos fornecedores, né? Então, se ela tiver exclusivamente débitos com fornecedores, né, ou credores quirografários, que é o que engloba, ela poderá se utilizar do plano especial, que é a oportunidade de apresentar um plano de recuperação de pagamento em 36 meses, em 36 parcelas iguais e consecutivas para estes credores, sendo que a primeira parcela dá-se início a 180 dias após a entrada do pedido. Independentemente do tamanho da empresa, o empresário tem que estar atento a alguns pontos nesse plano de recuperação, que são quais? Primeiro, descrever, elaborar o que levou a empresa à crise, analisar quais são seus pontos fortes,
seus pontos fracos, quais são as ameaças que podem surgir no decorrer desses 36 meses que ele vai ter para se recuperar, quais são as oportunidades, pelo contrário, que vão surgir a partir daí, quais são os concorrentes, os credores principais com quem ele tem que negociar e estabelecer de imediato as linhas de crédito, né? Quais são os bancos que podem auxiliá-lo, as instituições financeiras que vão poder auxiliá-lo nesse processo. De recuperação, de que maneira ele pretende fazer o pagamento disso, vai ser um percentual do faturamento, vai ser um percentual do lucro. O microempresário tem que imaginar que ele vai ter 36 meses de convivência com o Poder Judiciário, né, através de um administrador judicial, através do juiz, através dos credores perguntando a todo momento dentro da lei o que é que vai acontecer. Ele vai ter que ter regras simples e transparentes. Esses pontos são básicos para um plano de recuperação. E a nossa consultora de vendas tem uma dica para você. Outro dia, uma amiga foi comprar um presente para a filha. Chegando na loja, começou a olhar as bonecas. Quando pegou a primeira caixa, o vendedor que a acompanhava imediatamente falou o preço. Ela tocou em outra caixa e o vendedor também deu o preço. E quando ela se aproximou de uma boneca um pouco mais sofisticada, o vendedor, medindo minha amiga da cabeça aos pés, falou: "Ah, essa aí é muito mais cara que as outras." Isso não é maneira de vender. Nunca fale de preço sem ser perguntado. Nunca dê o preço de forma seca, na lata. Primeiro, fale das características e benefícios do produto. Depois, fale o preço e as condições de pagamento. E complete o argumento com mais benefícios do produto. O preço não pode ser um empecilho para fechar a venda. Seguindo essas dicas, o cliente vai ficar sempre satisfeito e você vai vender mais. Eu ia na 25 de março com o meu carro, comprava um pouquinho de tecido, levava para casa, minha ex-mulher e minha sogra cortavam, costuravam, montavam as peças e eu vendia. Aí eu visitando constantemente o 25 de março, que eu comprava tecido lá, o Brás também aqui, eu conheci uma pessoa, um árabe, chamava Ricardo Curi. Ele falou: "Pô, Marcão, vamos pro Brás e tal, montar uma fábrica de calça no Brás, que vai ser legal e não sei quem." Eu falei: "Pô, mas como é que vamos montar uma fábrica de calça?" Eu falei: "Não tenho dinheiro." Ele falou: "Não, tem um salão aqui na rua Henrique Dias, tal, a gente aluga lá, eu sou seu fiador e a gente começa. Você vai vender bem calça lá." O meu capital dá para comprar 3 mil metros de pano, de tecido e produzir 2.800 peças mais ou menos. Tá bom, vou pro Brás. Em 1996 foi um ano muito difícil pra gente, 97, quando mudou o governo. Depositava 10 mil reais no banco, voltava 11 de cheque sem fundo, eu não acreditava. Mudei o esquema de trabalho na entrada do presidente, no segundo ano do Fernando Henrique, mudei o estilo de trabalho. Eu comecei a ganhar pouquinho por peça e vender bastante e qualidade. E dou um toque para todas as pessoas que estão começando na empresa. Tudo que vocês estiverem fazendo com amor, com vontade, não desista, porque não é brincadeira. Tem hora que você parece que vai morrer, mas não morre. Se for feito com amor e se gostas do que está fazendo, não tem jeito de dar errado. Marcos Antônio Robledo começou a trabalhar como feirante aos 14 anos e essa foi sua primeira experiência como empreendedor. Em 88, abriu sua primeira loja de roupas. Atualmente,
A marca Howers Jeans conta com uma confecção, 2 lojas próprias e revenda em vários pontos. A Howers fabrica mais de 1,5 milhão de peças por ano e tem revendedores em todo o território nacional. O Negócio de Soluções fica por aqui. Agora, se você tiver alguma sugestão, entre no portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. Ali você encontra todas as informações sobre o programa e os assuntos aqui discutidos. Se você preferir, mande um e-mail. O endereço é sebraenatv@sebraesp.com.br. E na próxima semana vamos falar de franquias. Até lá!